Salve, pessoal! Então, manhã linda de sexta-feira de feriado, dia 21 de abril, e estamos então trazendo para vocês o vídeo de revisão. O vídeo de revisão, gente, vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Um vídeo bem simples, só para a gente discutir os temas que vão cair na prova, tá? E essa discussão ela vai servir para nós basicamente como uma ponte, como uma ancoragem para a gente voltar para os vídeos, para as aulas e para os textos, né? E para a gente trabalhar ali o aprofundamento desses conceitos. Então aqui é só um panorama do que vai cair, né? Primeira coisa, explicação geral da prova. A prova ela vai ter um texto, né, que vai colocar ali uma situação que acabou sendo judicializada, quer dizer, que virou um conflito e um julgamento, né? E essa questão, ela vai trazer para nós os elementos que vão aparecer nas perguntinhas. Eu vou colocar 4 perguntas, uma para cada tema que vai ser cobrado na prova. E aí, o que que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar dentro desses temas, vão definir os conceitinhos que eu estou pedindo. Depois que vocês definirem os conceitinhos, vocês vão lá no texto, aí vocês vão pegar um exemplo para cada conceito, pelo menos, e vão trazer para a resposta de vocês. Aí vocês transcrevem, gente, não é para grifar no texto, é para transcrever, tá? Vocês vão trazer para mim, citar, mencionar, e aí vocês vão fundamentar essas menções ou eventuais transcrições, mostrando por que que elas têm ligação com o conceito que vocês estão apresentando. Então, conceituar, apresentar exemplos do texto e daí explicar, fundamentando como esses exemplos, né, funcionam, tá? Por que que esses exemplos funcionam para os conceitos que eu estou pedindo para vocês, tá? Tem que fundamentar, tá, gente? O texto ele tem que ter uma estrutura coerente. Por quê? A ideia é que a gente explore o raciocínio e a maneira como a gente produz teorias em cima da prática, e como essas teorias se comunicam com o universo prático posterior. Então tem que fundamentar, tá bom? Se vocês não fundamentarem, eu não tenho como entender se vocês estão seguindo um raciocínio válido. Não é raciocínio certo, tá? Cada um vai ter um jeito de interpretar e de olhar. Só que eu preciso que vocês me deem a fisiologia do raciocínio que vocês estão seguindo. E tem que ficar claro, bonitinho, tá? Então cuidem bastante com a escrita, cuidem bastante com a fundamentação e cuidem bastante com o corpo estrutural que vocês estão me dando, tá bom? Daí, quais são os temas que eu vou cobrar, tá? A temática do texto eu não vou passar para vocês. O texto é uma surpresa, não é nada tão pouco familiar assim, são coisas que a gente já passou, inclusive, por discussão à baila ali, mas é uma novidade, é um caso novo, mais simples, na realidade, do que os casos que a gente tem discutido. E daí eu vou cobrar 4 temas. Então, qual é o primeiro tema? O primeiro tema a gente discutiu lá dentro do nosso primeiro grande tema de aula, e é basicamente um zoom desse tema, né? Quero que vocês discutam comigo as 4 funções do direito, tá? Quais são essas 4 funções? Ordenadora, repressora, previsora e civilizatória. Tá? Então, as definições vocês já têm lá, né? Agora, como é que eu localizo isso no texto, Rafael? Então, uma função ordenadora, por exemplo, ela vai me dar uma hierarquia, uma estrutura, vai estabelecer autoridades, vai estabelecer quem recebe a norma, ela vai desenhar para mim uma estrutura de recepção no direito. Então, quando vocês virem essa estrutura, vocês têm a função ordenadora do direito acontecendo, tá? Como é que eu encontro a repressora? Sempre pela sanção. Qual é a sanção determinada, qual é a sanção potencial? Qual é a conduta que eu estou obrigando, qual é a conduta que eu estou proibindo. Então, são duas frentes. Primeira frente é sanções, segunda frente é a obrigatoriedade ou proibição de uma determinada conduta, de uma determinada ação. Nessas duas frentes vocês encontram o que que a norma me falou para proibir, o que que a norma me falou para obrigar. Essas duas frentes, tá? Terceiro, a função previsora. O que que a função previsora estabelece? A função previsora ela estabelece as ações futuras que ela quer evitar ou estimular. Então, a função previsora ela está antevendo coisas, ela está antevendo que coisas que já aconteceram vão acontecer de volta. Então, quando vocês localizarem a ação endereçada, né, a situação endereçada, vocês vão ter ali a função previsora se concretizando. Ela previu e agora está apresentando as características repressoras ou ordenadoras em cima dessa qualidade previsora. E daí, para arrematar a questão civilizatória, que nós chamamos de uma questão de humanização. Como é que eu acho isso? Essa humanização do direito, ela geralmente aparece quando uma pessoa busca proteção
por coisas que aconteceram no meio e que não necessariamente estão desde sempre protegidas na norma, ou que estão protegidas na norma, mas enfocam seu núcleo protetor. Então vai gerar ali um princípio, um bem jurídico tutelado. É o melhor jeito mais fácil de você encontrar o que está sendo protegido, afinal das contas, no corpo de direitos da pessoa quando você põe a norma dessa forma. E veja, esse direito ele pode ser protegido tanto de um lado da demanda quanto do outro. Então vocês vão ter que analisar isso de uma forma ampla, né? Se eu tenho, por exemplo, uma ação judicial que fala que eu fui ferido na minha dignidade, o núcleo humanizador está na dignidade da pessoa humana, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Isso envolve aí uma questão, tem um conjunto de temas aí. Segunda questão, o segundo corpo de temas, gente. No nosso segundo corpo de temas, nós vamos trabalhar a questão do fato jurídico, né? E aí eu tenho 4 conceitos que eu quero que vocês trabalhem: fato, fato jurídico, suporte fático e hipótese fática. Como é que eu vou achar tudo isso? Fato foi a narrativa que te deram, né? Então, o próprio texto ali vai mostrar para vocês o caminho narrativo que está sendo dado. Fato jurídico é o que vocês vão recortar em cima do que a norma está dando, tá, gente? Então vocês vão fazer o recorte e vão tirar dali as propriedades, vão explorar as propriedades. Como é que vocês vão achar isso no texto fácil? As normas vão determinar o que é importante nos fatos e elas vão começar a puxar esses elementos. E vão descartar coisas que não têm tanta relevância assim ou não são relevantes a rigor para a relação jurídica que está sendo entabulada, tá bom? Como é que eu sei suporte fático e hipótese fática? O suporte fático, procurem sempre, se vocês forem olhar aquela tese que a gente colocou lá de elementos nucleares completantes e complementares, procurem só os elementos nucleares do suporte fático. Só o que estabelece de fato aquilo que é suportado no direito, tá? Então, se é, por exemplo, uma relação contratual, as partes e o objeto do contrato, acabou. Né? O objeto do contrato é sempre o direito, tá? Não é a coisa em si, é o direito sobre a coisa, tá bom? Então tá aí, isso, por exemplo, é um núcleo, né? É, 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 Deem uma olhadinha, porque tem coisas que no texto podem aparecer, também podem ser completantes ou complementares. Então, talvez depois de fazer essa estruturação, vocês ainda têm que dar mais uma olhadinha para saber se de repente. Mas, assim, preocupem-se principalmente, primordialmente, com a questão do núcleo do suporte fático, que é mais fácil. E a hipótese fática? A hipótese fática é o que ficou guardado na norma. Então, vocês têm que olhar para a construção normativa que vai emergir no texto. Ah, você vai dar as normas? Não, não precisa, tá? Não vai precisar. Vocês só precisam olhar o que está sendo regulamentado. Ali essas propriedades ficaram guardadas, lembrem lá do que a gente falou em fato jurídico, em abstrato para aplicações futuras. Fechou? Aí nós temos um terceiro tema. Esse terceiro tema diz respeito às funções da proposição. Não confundam, gente. Funções do direito, ordenadora, repressora, previsora, civilizatória, com funções da proposição que a gente tirou lá do terceiro capítulo do Bobbio, tá? Quais são as funções da proposição? Expressiva, descritiva, prescritiva. Como é que eu acho isso, Rafael? O expressivo tem características poéticas, narrativas, tenta gerar um impacto no âmbito moral, um impacto no âmbito emocional, tenta gerar empatia com o julgador e com as outras partes. O descritivo é simples coleção de fatos, tá? Ah, mas os dois são muito próximos, né? São. Quem é hábil em usar esses elementos muitas vezes acaba atravessando uns e outros e misturando eles. Cuidado com isso, tá? Mas lá no texto, provavelmente, vocês vão sacar com clareza isso, tá? O que é expressivo e o que é descritivo. E o prescritivo? Prescritivo, a conduta que eu quero gerar, basicamente, reunida dentro desse contexto com as características que eu extraí dos fatos. Então, é a conduta que eu quero estabelecer. Quero obrigar, proibir, permitir, facultar o quê? Certo? Então, é isso que vocês têm que achar no texto. Notem que não é um exemplo, não existe um exemplo possível só, tem vários ali dentro, né? Toda relação jurídica ela tem uma riqueza. Lembra do que a gente falou na aula de suporte fático? O suporte fático ele é formado por vários fatos, né? Não é um só. Ele tem vários elementos e tem vários fatos também. Ele é complexo, ele é uma realidade complexa. Da mesma forma, isso vai impactar aqui, tá bom? E quarto e último, o último grande tema que a gente vai trabalhar é justamente a questão da filosofia moral do Kant, né? Nesse caso, minha sugestão é peguem, escolham uma das partes que tiver mais destacada e proeminente para vocês, né? Na realidade, eu já vou dizer qual parte eu quero saber, vai estar lá especificado para vocês. Então, vocês pegam essa parte que eu vou especificar no problema para vocês, né? A pessoa que está, né, debatendo, está envolvida no conflito, e vocês vão analisar dentro daquilo as características principais do pensamento kantiano. Então, quais são para nós aqui, quais interessam mais? O princípio do amor próprio importa? Não porque ele é universal, vocês não vão localizar isso como exemplo no texto, né? Ainda que dê, mas não precisa, né? O que me interessa especificamente dentro desse contexto é que vocês determinem a vontade consciente da pessoa,
Dentro dessa vontade consciente, os momentos de autonomia e constituição do livre-arbítrio na volição. Então, qual é a volição? Quer dizer, qual é essa vontade independente? Que regra volitiva, regra que a pessoa faz para ela mesma, ela criou. Como essa regra foi costurada no ambiente moral, como ela se tornou regra moral, né. E aí me dá exemplo dos imperativos que estão aparecendo ali, tá. Então, né, principalmente imperativo categórico ali, o hipotético vai aparecer ali um ou outro, talvez. Persuasivo esqueça, não precisa olhar, tá. Então tá aí a construção que vocês têm que analisar para mim. Basicamente, não esqueçam só no pensamento kantiano dessas funções, né, desses operadores, né? Autonomia, livre-arbítrio, volição, regra volitiva, regra moral, imperativos categóricos e hipotéticos. E as máximas? Não vou cobrar máximas. Se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade, mas eu não vou cobrá-las de vocês, porque elas também são princípios racionais mais gerais. Também vão aparecer ali? Vão. Só que geralmente elas já aparecem no próprio imperativo que é dado, tá? Só lembrem que a discussão do Kant não é, nesse momento, uma discussão jurídica, é sim uma discussão moral, porque ela está respaldando a definição de imperativo, tá bom? Então só cuidem com isso para não fazer confusão, porque, lógico, Kant também discutiu questões jurídicas na doutrina do direito, mas nós vamos recepcioná-las quando a gente estiver estudando o corpo teórico lá na frente dos autores pré-kelsenianos e do Kelsen, tá bom? Não lá na frente, mas daqui a algumas semanas já, daqui 2 ou 3 semanas no máximo. Tá bom, gente? Enfim, isso aqui é só um guiazinho para vocês estudarem, concentrem-se então nesses temas, eu estou disponível para tirar dúvidas nesse meio tempo. Voltem para os textos, voltem para as anotações de aula, voltem para os outros vídeos, estudem bastante, tá bom, gente? É isso, novamente eu digo para vocês, mantenham a calma na prova, eu tenho certeza que vocês vão se sair bem, só estudem e cuidem, e é isso aí, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Deus abençoe muito vocês e até mais.